Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer a presença dos representantes aqui do chefe do Poder Executivo e também aos presentes aqui nessa Casa de Leis, entre os quais eu nomino aqui o professor Chaides. Agradecer aqui o Rafael, chefe de gabinete, doutor Bugalho, secretário de Negócios Jurídicos, doutor Nilo, procurador-geral do município, e o Luiz Fuzio, secretário do Planejamento. À minha direita aqui, o vereador Manuel Lozilla, relator do projeto de lei de uso e ocupação de solo. À minha esquerda, o vereador, o pastor Edson Miguel, que é membro da Comissão de Justiça. O vereador Manuel Lozilla, na condição de relator da Comissão de Justiça, ele pediu a convocação de membros do Poder Executivo que aqui estão, exatamente para poder participar de uma discussão do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista técnico da lei de uso e ocupação de solo, em relação ao mérito. A gente não vai aprofundar no mérito da lei de uso e ocupação de solo, mas apenas na questão da urgência e na questão daquilo que o doutor Nilo apontou no parecer jurídico, que o vereador Manuel Lozilla julgou como muito importante, muito relevante, dado que em dado momento o senhor diz que não há tanto mais necessidade de urgência da tramitação do projeto de lei de uso e ocupação de solo. E, em razão disso, o vereador Manuel Lozilla, ele solicitou, de forma regimental, a convocação dos senhores aqui para que a gente tenha um esclarecimento sobre esse posicionamento, em especial do senhor, doutor Nilo, porque o senhor se manifestou sob a ótica jurídica, por último, após uma manifestação de um procurador do município, e por isso que nós queremos ouvi-lo. E aproveitando o Fuzio, que é o nosso secretário do Planejamento, que o assunto é pertinente à pasta, né, principalmente à pasta da qual ele hoje é o titular do cargo. Então, eu passo aqui a palavra ao vereador Manuel Lozilla, aproveitando também para registrar a presença do vereador Edmilson Marinho, que é membro também da Comissão de Justiça, e da vereadora Chiara Ranieri, que... não, ao contrário, que nós ressaltamos a importância da sua presença aqui, né? E também do doutor Segala, que também se faz presente, e agora chegando também a vereadora Estela Almagro, que é membro da Comissão de Justiça aqui desta Casa de Leis. Então, mais uma vez, um bom dia a todos e a todas. Vereador Manuel Lozilla, a palavra é do senhor. Bom dia, vereador Meira, presidente dessa comissão, né? Bom dia aos meus colegas membros dessa comissão também, vereador Edson, vereador Locadora, vereadora Estela, aqui os vereadores presentes, Segala, Chiara, e também aos representantes do Poder Executivo, Rafael, doutor Bugalho, Nilo, doutor Nilo, o Fuzio e membros da sociedade que aqui estão presentes. Eu fui designado relator desse projeto pelo vereador presidente Coronel Meira e, obviamente, fui ler o processo, né? Esse processo é um processo de clamor popular, então tem muitos interesses de todas as categorias e todas as classes envolvidos, né? É uma necessidade do município e, óbvio, a gente, né, tem que estudar. Eu fui ler, né, acompanhei todos os pareceres jurídicos, ora contrários e depois, né, mudando de opinião. E assim, o direito ele é dinâmico, né? Você tem posicionamento para todos os lados e os riscos também são inerentes. Então, os riscos que eu digo são os riscos exatamente jurídicos, né? A gente pode aprovar uma lei aqui e ela se tornar vulnerável no sentido de lá na frente ter uma inconstitucionalidade, como já aconteceu em alguns casos aqui na cidade, onde nós aprovamos algumas leis, né, e proprietários de terrenos, enfim, fizeram as obras e depois isso acabou sendo
travado por conta de alguma declaração de inconstitucionalidade. Então, a gente tem que se ater e atentar a todos os detalhes. Ora, existe também, nós já tivemos uma conversa na comissão com a sociedade em geral, um posicionamento forte no sentido de que, o plano diretor, embora seja de 2008, posterior à lei de zoneamento atual, e essa lei de uso e ocupação de solo vir posterior ao plano diretor então vigente, que é o de 2008, existem entendimentos de que não deveria assim ocorrer e há uma inconstitucionalidade, né, já prevista nesse sentido. E posicionamentos diferentes, né, que inclusive estão registrados aqui em pareceres jurídicos, tanto da prefeitura quanto, né, da consultoria jurídica. Mas, enfim, essa é uma decisão que, obviamente, eu tenho que tomar enquanto relator, e o farei, né, já tenho o meu posicionamento, né, o farei relatando aquilo que eu entendo que é o posicionamento. E os membros da comissão acompanham ou não, dependendo do seu posicionamento. Enfim, mas o que eu acho que a gente poderia, e ouvindo todas essas necessidades, e o que eu pedi ao presidente, Coronel Meira, foi para que a gente pudesse, antes até de fazer o relatório, pudesse conversar com o Poder Executivo e os seus representantes, porque houve uma provocação da própria Comissão de Justiça, né, através do nosso presidente, para que houvesse um parecer da Prefeitura diante de algumas incontrovérsias que haviam no próprio processo. E o último parecer que a Prefeitura enviou, datado de 24 de abril de 2023, assinado pelo Dr. Nilo Casan de Oliveira, que é o diretor do Departamento da Procuradoria-Geral, tem um trecho aqui que chamou bastante atenção, no sentido daquilo que é o clamor da sociedade civil, que vinha conversando com a comissão, né, outros posicionamentos, falando um pouco do plano diretor da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, na página 10 do parecer do Dr. Nilo, e na página 671 do processo 267 de 2022, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e que eu estou, né, como relator, ele fala o seguinte, para falar um pouco, né, da separação do plano diretor da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A separação entre plano diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo ocorreu em razão de, no início da nova gestão, em 2021, por manifestação do senhor secretário de Planejamento, percebendo a urgência no cotidiano dos trabalhos e decisão da senhora prefeita municipal, separamos os textos para que a Lei de Uso e Ocupação do Solo pudesse ter mais celeridade. Fecha aspas. E aí o doutor Nilo segue. Se havia uma situação de urgência, com todo esse trâmite ocorrido, tal situação pode ter se resolvido, não havendo mais necessidade de separar o trâmite do projeto de lei de uso e ocupação do solo e plano diretor. Com isto, seria possível novamente tramitarem juntos e resolver essa divergência de entendimento. Então, esse trecho aqui chamou uma atenção porque existe um posicionamento, né, muito forte dos vereadores, de alguns vereadores da casa, nesse sentido, de que deveriam tramitar juntos plano diretor, lei de uso e ocupação do solo. Houve esse texto do Dr. Nilo e nós, obviamente, gostaríamos de entender do Poder Executivo, a prefeita não está presente, mas está representada, o posicionamento do Poder Executivo, se de fato é isso, né? Por que esse parecer e por que a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela então, né, está na casa, já que tem esse parecer do próprio Executivo de que os dois poderiam tramitar juntos. Eu acho que é isso, vereador Meira. A principal pergunta é nesse sentido, já que os pareceres são técnicos, a gente lê aqui, compreende, entende, mas eu acho que é esse posicionamento da Prefeitura em relação a esse texto em específico. Bom, eu quero
só registrar aqui que a prefeita enviou um ofício aqui ao presidente da casa, informando a impossibilidade da presença dela nessa reunião e que os esclarecimentos que serão prestados pelos secretários e pelo chefe de gabinete que aqui estão. E eu quero aproveitar também e anunciar aqui a presença do Dr. Maurício Porto, porque recentemente a própria prefeita disse que o Dr. Maurício Porto foi designado lá para atuar na Secretaria do Planejamento como procurador jurídico, exatamente para poder fazer o acompanhamento da apresentação que vai acontecer em breve, pelo menos a prefeita própria anunciou, do plano diretor, né? E, obviamente, também da lei de desocupação de solo. Então, doutor Nilo, eu acho que seria interessante, como o senhor foi citado aqui pelo vereador Manuel Lozilla, a respeito do seu parecer, se o senhor quiser pegar o seu parecer aqui para se manifestar, para a gente poder entender. Ou então, o Rafael, que é o chefe de gabinete, ele pede a palavra antes do doutor Nilo se manifestar. Pois não, Rafael, fique à vontade. Bom dia, vereador Meira, presidente da comissão, relator Manuel Lozilla, vereador Edson e todos os outros presentes aqui. Eu só pedi a palavra, vereador, até para, tomando um gancho do que o relator comentou, e a respeito da tramitação dos projetos, né, seja da lei de uso e ocupação de solo com o plano diretor. Eu acho que é importante a gente ponderar aqui que houve realmente uma reflexão sobre o caso internamente e a prefeita decidiu por retirar esse projeto da lei de uso e ocupação de solo da pauta para apresentar posteriormente junto com o plano diretor, que está previsto aí para a gente apresentar ainda no final do segundo semestre desse ano. Então, a gente entende que a retirada seja importante nesse momento para alguns ajustes e para que seja caminhado, né? Uma vez que está bem colocado pelo Lozilla, a gente sabe que a lei de uso e ocupação de solo ela faz parte do plano diretor, e aí estaria dentro do plano diretor atual, que é antigo e defasado. Então, nós vamos seguir nessa linha. Eu acho que as discussões sobre ajustes e melhorias podem ser feitas aqui com o pessoal técnico, mas eu acho que é importante, acho que deve estar chegando hoje à tarde ou amanhã de manhã, no mais tardar, o ofício para casa da retirada do projeto. Tá? Olha, doutor Nilo, para não deixar o senhor aqui falando ao Léo, eu acho que nós seríamos importantes, pelo menos darmos a oportunidade para o senhor ser ouvido, porque o Rafael ele falou 1 minuto, mas ele matou a reunião, entendeu? Ele literalmente, de uma certa forma, já sacramentou a reunião, entendeu? Mas obrigado, viu, Rafael, pelo seu posicionamento, obrigado aí à prefeita pela atitude dela em compreender e entender da importância de tramitar esse projeto de lei concomitantemente, né, com o plano diretor. Mas o doutor Nilo, seria interessante ouvi-lo, doutor Nilo, até mesmo porque o seu parecer, eu acredito que subsidiou a decisão da prefeita. O doutor Nilo foi uma luz, né? O senhor foi a luz. Bom dia a todos. Através do vereador Meira, eu cumprimento a todos. Em relação a isso, como o Rafael já disse, a prefeita concordou em retirar o projeto para a gente caminhar nos projetos de forma conjunta, né? Hoje não há essa urgência mais. Esse trâmite ele é um pouco antigo, né? Eu não estava aqui no momento, mas aí posteriormente eu fui me inteirar, fiz um histórico aqui nesse parecer de tudo que foi ocorrendo na tramitação do projeto. Tem algumas questões técnicas que a gente está aprofundando assim, e orientando a secretaria para a gente caminhar no melhor sentido possível, para evitar inconstitucionalidades e tudo mais. E a gente sabe da importância do projeto, né? Tanto da lei de ocupação de solo como do plano diretor, são projetos extremamente importantes para o município, que a gente tem que fazê-los da melhor maneira possível, porque impactam diretamente em vários setores, né? Questões políticas, econômicas. Então, a gente quer fazer um projeto que seja muito benéfico para o município. Então, a ideia é essa. A prefeita ela optou por retirar, justamente para ajustar e fazer algo em conjunto com os vereadores e com todo mundo, para a gente fazer algo que seja bastante útil para a sociedade. Então, essa é a ideia. Eu estou à disposição para alguns questionamentos. Também a gente está aqui com o Renato e com o Dr. Maurício, que eles foram essenciais e participaram dos trâmites iniciais desses projetos. Como eu entrei agora, eu fiz um levantado geral, né?
Mas, assim, eles também sabem com maior profundidade de alguns temas específicos. Mas eu estou à disposição e eles também para poder agregar aqui. Doutor Nilo, sabe que assim, na verdade, o desenho do plano diretor da Luz, né, obviamente terão impactos em N situações, mas o mais importante, e o que a gente tenta resguardar aqui, e acho que a maioria o discurso da maioria dos vereadores é no sentido de dar segurança jurídica. Vai ter discussão de interesses diversos, mas a segurança jurídica do projeto, tanto o plano diretor quanto a Luz, é o que nós pensamos para causar o mínimo de impacto, eventualmente, lá na frente para os proprietários, né? Então, mais uma vez, aí, parabéns pelo seu posicionamento, né, por ter escrito isso aqui. Eu acho que vai ao encontro daquilo que a gente vinha discutindo dentro da casa. Eu vou dar a palavra à vereadora Estela, porque senão ela vai me acusar de misógino. Eu acuso mesmo, hein? Por favor, vereadora, a palavra é da senhora. Presidente, os demais membros da Comissão de Justiça, vereadores, os representantes do governo e da sociedade. Eu acho que é um gesto importante ao fato da comissão chamar essa discussão para nortear o parecer do relator da matéria. É importante o gesto com a retirada do processo. Mas, dada a importância que o instrumento Lei de Uso e Ocupação de Solo tem para a sociedade, tem para a cidade de Bauru, e o quanto de travamento, né, esse impasse também causa para o desenvolvimento da cidade, e considerando o papel estratégico e que norteou esses desencontros dos pareceres jurídicos, eu diria até esse duelo de bastidores dos pareceres jurídicos, em torno da necessidade do PDP, primeiramente aqui. Eu também não posso deixar de registrar aqui, nesta reunião pública, o quanto essa demora traz de prejuízo. Porque a mim parece muito claro, desde o primeiro momento, que havia uma inversão, que o fim do processo com a empresa que foi contratada na gestão anterior, a forma tumultuada como se deu o fim daquela contratação, primeiramente acenando para um acordo de pagamento, depois acenando para rever essa posição, acionar a empresa. Nós tivemos o cuidado na Comissão de Fiscalização e Controle de chamar uma conversa com os representantes daquela empresa. Acho até aqui muito estranho a forma como se deu e os caminhos da decisão em torno dessa inversão, que nisso eu tenho concordância com o parecer colocado aqui pelo Nilo. Uma decisão tomada pela chefe do Executivo. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós estamos no 3º ano do governo, e esse debate está aqui na casa desde o 1º ano. E resta pouco mais de um ano para o término deste mandato, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Essa decisão de ouvir, não é, o duelo jurídico, o debate jurídico, que é saudável, e chegar à compreensão dos equívocos até aqui, poderia ter se dado antes. Deveria ter se dado antes, porque nós teríamos ganhado um tempo muito grande no debate para termos expectativa de fato, avançarmos no debate da Luz e do PDP. Que, na verdade, não é que vai estar tramitando concomitantemente, não. Vamos fazer a leitura correta. Está sendo retirado e não vai ter tramitação nenhuma. Aqui na casa, não. Então, o governo vai voltar agora os olhos para um debate que não poderia ter saído da pauta em momento nenhum, que é o PDP. E aí, eu faço essa fala, não é para marcar posição, não. É para puxar a orelha mesmo e para dizer o seguinte: nós estamos em maio. Se as expectativas do governo é fazer os debates em torno do PDP como instrumento até o final do 2º semestre, tem muita lição de casa para fazer. Para não chegar aqui depois, ao final do 3º ano de governo, adentrando 2024,
que, além de tudo, é um ano eleitoral, não é? E a gente sabe como que a máquina pública funciona em período eleitoral, para não adentrar aqui depois com a faca no pescoço desta casa, em torno de debates que não sejam feitos da maneira adequada. Então, tem todo um rito em torno do PDP, né? Tem todo um rito em torno desses instrumentos, que são os instrumentos que fazem parte do Estatuto da Cidade. Tem uma série de debates estratégicos importantes, onde o principal instrumento dele é a voz do povo, é a consulta popular, é ouvir os segmentos, é fazer reuniões e convocá-las da maneira adequada. É uma série de ritos que precisam ser seguidos religiosamente. Então, que o governo se atente de que o atraso é responsabilidade dele e que a cidade tenha clareza e acompanhe cada passo. Eu farei cada passo que for dado e espero que seja dado com a urgência que o assunto requer. E a casa está de parabéns, porque nós não podemos aceitar que pautas como essa, que mexe com N aspectos da sociedade, do seu desenvolvimento, geração de emprego, de renda, de lucratividade, bem-estar social, a cidade que a gente quer, não é? Que isso seja imposto ou seja feito através do atropelamento de quaisquer etapas. Então, eu não estou aqui comemorando o gesto da prefeita em retirar. Estou aqui dizendo, retirou tarde. Poderia tê-lo feito antes e a cidade agradeceria por isso. Vereador Meira, presidente, eu, até aproveitando a fala da vereadora Estela, primeiro, Rafael, eu gostaria de agradecer a sensatez da prefeita, né, e parabenizar pelo posicionamento. E eu gostaria de saber da Secretaria de Planejamento, né, e o tempo que se estima, porque agora, acredito eu já vi alguns movimentos lá do plano diretor, saiu uma composição, enfim. Qual que é o prazo, o deadline aí de finalizar esse plano diretor e a lei de uso e ocupação de solo caminhar em conjunto, né? Como que vocês estão pensando isso? Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia a todos presentes. Na verdade, aquela publicação daquele decreto feito anteriormente, ela vai ter que ser refeita. A gente vai agora contar também com a participação do Dr. Maurício, lá na Secretaria de Planejamento. A gente vai refazer o estudo dessas comissões, desses núcleos gestores, e vai ser formulado um novo decreto para a gente fazer essa composição. Então, todos os estudos vão ser revistos, todos a gente vai reestudar para fazer essa publicação mais rápido possível, e depois dar andamento nas audiências, dar andamento em toda a publicidade que tem que ser dada, e nos estudos também pelas regiões, pelos setores do município. A intenção realmente é entregar até o final do segundo semestre desse ano o projeto, para entregar aqui para casa o texto já, pelo menos com uma minuta já bem definida. Tá bom? O secretário Fúzio, é o seguinte, eu vou pedir para que o Dr. Maurício também se manifeste pelo seguinte. Como a vereadora Estela bem apontou, plano diretor participativo e a lei de uso e ocupação de solo são duas legislações assim, de extrema importância e que o próprio plano diretor fala participativo, o que requer, obviamente, uma ampla participação da sociedade na discussão do tema, né? E nós temos um esboço de um projeto já pronto, né, que foi feito por uma empresa particular, privada, contratada pela prefeitura na gestão do governo Gazeta, para elaborar a minuta tanto do plano diretor, aliás, elaborar a minuta não, elaborar a construção, o projeto, né, de lei do plano diretor. E é o que consta, até teve manifestação de um procurador do município, em que ele, num primeiro momento, ele sequer tinha conhecimento de todas as etapas, ou das reuniões e tudo mais, depois ele veio uma reunião pública aqui, ele falou, olha, está aqui, ó, eu fiz meu parecer com 20 folhas que eu tinha em mãos, agora não, agora eu tenho aqui um calhamaço do documento, um histórico aqui de tal. Pergunto para o senhor, para o Dr. Maurício e para o senhor, se for o caso, essas etapas ou esses requisitos de fundamental importância para a elaboração do plano diretor participativo, ainda tem ajustes a fazer, essa participação popular, doutor Maurício, como que vai acontecer essas reuniões, essa comissão? E eu sugiro, Fúzio, e a você e ao doutor Maurício, se for o caso,
estou dando como sugestão, temos aqui a presença do professor Chaides, que é uma pessoa assim, que tem um conhecimento bastante profundo a respeito do assunto, e hoje o Chaides está à disposição da sociedade, vamos dizer assim, porque já é um aposentado, né? É verdade. Então, ele tem disponibilidade até mesmo para ajudar. E se nós tivermos participação de pessoas com conhecimento, com notável saber do Chaides, eu acredito que vai ajudar, vai agregar, e não diferente daquilo que... Não podemos criar antagonismos aqui, nós temos que construir aqui soluções para o nosso município. Então, eu estou apenas como sugestão, aí fica a administração se aceita ou não, se concorda ou não, ou se chama ou não, ou se convida ou não o Chaides. Mas eu estou colocando o seu nome aqui, me perdoe, viu, Chaides, sem a sua anuência, mas colocando o seu nome como sugestão em razão do conhecimento que você dispõe sobre o assunto. Mas, por favor, Fúzio ou o doutor Maurício. Bom, vou começar pelo fim, então. Bauru, ela é servida de profissionais de notório saber. No professor Chaides, a gente tem alguns contatos incipientes já sobre isso. Não tínhamos essa decisão de eu ir para a CEPLAN concretizada, tudo, mas o convite para o Dr. Chaides é eterno, né? Meu telefone está à disposição, vou procurá-lo com certeza, do professor Chaides, o professor Adalberto Reto, Kelly Magalhães, são todas autoridades aqui de Bauru. Eu pretendo contatar todos eles. Já contatei alguns advogados e advogadas, principalmente 2 advogadas que têm vários assuntos ligados ao plano diretor que são essenciais. A gente está montando isso a partir da nomeação. Quanto às audiências, né? Cumprir-se a lei. A lei determina as reuniões têm que ser cumpridas, não tem que haver resistência nenhuma a isso, participação dos conselhos, participação de todos, né, e de toda a comunidade não organizada também. Então, a ideia é que todo mundo participe, que sejam reuniões em dias e horários que possa haver a participação, que haja uma divulgação por setor grande e que todos que têm interesse em contribuir participem e contribuam. Quanto ao que está feito, né, é lógico que é aproveitado o que está feito, tudo é um material muito rico, mas que, sim, vai ser passado por uma revisão. Né? Eu não acredito que nenhum de vocês aqui pegaria uma coisa feita e não iria rever. Tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente discorda. Né? E colocar isso nesse momento. Né? Lutar para que situações do passado não voltem a acontecer. E ter a certeza do seguinte, do calendário político. Né? Desprezar o calendário político é talvez o maior dos erros, né, que vai cometer. Os interesses que se ajuntam, se agregam num plano diretor, eles são até antagônicos. Eu vejo muita crítica ao plano diretor atual, sem lembrar do que aconteceu no passado. O professor Chaides está aqui. Se eu não estipular coeficiente de aproveitamento e esquece o plano diretor, é o que aconteceu nesse daí. Tem coeficiente de aproveitamento mínimo? Não tem. E com base em que eu aplico os institutos de solo criado? Não existe o solo criado. Acabei de matar os institutos, se isso não for para o plano diretor. Há pressão para que isso não aconteça? Há. Essa pressão é ilegítima? De forma alguma. Ela é totalmente legítima. Nós estamos tratando aqui de vários interesses legítimos e que nós vamos ter que daí conciliar para um plano diretor. Agora, com a seguinte consciência, algumas decisões, se elas não forem tomadas, nós vamos trabalhar meses à toa. À toa. Uma coisa que, desde já, eu já alerto. Fixou coeficiente de aproveitamento mínimo,
seja ele qual for. Posso até não ter um para o município todo, não sei qual vai ser a decisão, pode ser por setor. Sem isso, fizemos um serviço inútil, como foi o último. Deu um trabalho, 126 reuniões, fomos a todos os cantos de Bauru e se tirou o coeficiente mínimo. Totalmente legítimo, não há problema nenhum com isso. Só que daí vem as pessoas e falam assim, não regularizaram os instrumentos. Lógico que não, você matou, era melhor nem ter feito. Então, são coisas que a gente vai partir desde o início. Rever e fixar isso. Hoje, em 2008, nós estávamos assim, num período ainda muito inicial de estudos sobre isso. Hoje, a gente pode falar com clareza, né? Nas reuniões que vão ter, nas coisas, mataram o plano diretor, eu vou levantar, fechar meu paletó e vou embora, não vou nem participar do resto da decisão. Que o resto vai ser fogos de artifício. Então, temos a clareza de qual é a coluna vertebral e as decisões que podem ser tomadas daí para frente. E dentro disso será o nosso trabalho. O vereador Locadora, que é membro da comissão, não? Estela, mais alguma coisa? Que eu prefiro que você esgote todas as suas dúvidas, caso queira. Só estão começando, vereador Meira. Tá bom. Nas audiências, nós... Só destacar uma coisa que o Maurício falou, que é importante. Não foi à toa que eu mencionei o calendário eleitoral. Né? Pensar em entregar algo assim, na virada de 23 para 24, tem um detalhe perigosíssimo. E essa disputa é uma disputa de poder mesmo sobre rumos da cidade. Nem todo mundo tem clareza de que ela acontece, né? E nem todo debate em torno de uma legislação, isso fica claro. Mas nós, no limite aí das nossas possibilidades, vamos estar, estava dizendo isso aqui agora para o vereador Locadora. A maior parte da população periférica, as donas Maria, os seus Josés, não tem a menor ideia do que é a lei de uso e ocupação de solo e que é o plano diretor participativo. E o quanto isso pode impactar no futuro da vida dele, do comércio dele, da casinha dele, do terreninho que ele vai dividir com o filho que está casando, enfim. Mas esse é um debate que nós faremos para tentar envolver o máximo possível e cobrar que seja feito dentro dos princípios democráticos e com a maior clareza possível, nesse momento que eu considero extremamente delicado. Eu acho muito complicado pensar que em 6, 7 meses a gente possa estar concluindo esse processo na fase em que ele está e mandando para cá. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar e vamos acompanhar de perto. Obrigada, vereador Meira. Obrigado, vereador Estela. Isso aqui não é uma audiência pública, é uma reunião convocada pela Comissão de Justiça, então ela tem um formato diferente, mesmo assim, em respeito aos nossos 2 colegas vereadores que aqui se fazem presente, que não são membros da Comissão de Justiça, a vereadora Chiara e o vereador Segala, eu abro a oportunidade para a vereadora Chiara e para o vereador Segala, caso queiram, de se manifestar ou fizer ou qualquer questionamento aqui aos integrantes do Executivo. Obrigada, vereador Meira. Bom dia a todos. Eu só gostaria de falar a respeito assim, dos trabalhos que nós deveremos ter a partir do momento que recebemos o plano diretor aqui na casa. Embora venha um projeto já bastante discutido, que é o que nós imaginamos, né? Quando chega na casa, nós sabemos que, até por exemplo do plano diretor passado, as discussões começam tudo novamente, né? E isso leva um tempo enorme. A tramitação também não é nada rápido, né? Passar por todas as comissões, né? Nenhuma comissão vai dar parecer de pronto, todas vão querer fazer audiência pública, novamente. Nós vamos receber, com certeza, inúmeras solicitações, cada um de nós, vereadores, né? E aí nós vamos ter que ponderar aquilo que está no texto,
aquilo que entendemos como sendo possível. Não sei até que ponto nós poderemos propor emendas a esse plano diretor, o que também me causa bastante preocupação. Mas, independente de tudo isso, eu acho que nós poderíamos antecipar algumas discussões, né? Tendo essa prévia do plano diretor, internamente nas comissões, aquilo que nós pudéssemos estarmos encaminhando, né? Então, por exemplo, eu penso nas comissões que eu participo da Comissão de Indústria, Comércio, Serviços e Abastecimento, Comissão de Educação e Assistência Social, Comissão de Ciência e Tecnologia, né? E participo da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Então, assim, há algumas comissões que vão precisar, né, de um debruçar ainda maior dentro da perspectiva do plano diretor, né, para não ficar nada desvinculado de discussões que são discussões de desenvolvimento da cidade. E aí, eu não sei quando é que a gente poderia estar já assim, iniciando alguma discussão, o que é que a gente poderia, antes de recebermos o plano diretor, estarmos participando enquanto comissão, né, enquanto comissões da casa. E isso eu gostaria, Meira, que a gente pudesse abrir as possibilidades, sabe? Porque se nós vamos receber no final do ano esse plano diretor, eu já faço uma ideia do que será o ano que vem. Não, vereadora Chiara, eu acho que é importantíssima a participação. Eu, particularmente e pessoalmente, acompanhei bem de perto o trabalho da Demacamp, que foi a empresa que iniciou o trabalho do plano diretor lá atrás. Participei de todas as audiências, praticamente todas, né? Inclusive dando opiniões, sugestões nas audiências. Então, e pretendo fazer novamente, porque antecipa o nosso conhecimento do assunto e facilita quando a gente, né, recebe o projeto. Então, eu particularmente, enquanto membro da comissão, se vocês puderem, eu gostaria de receber todos os convites para que a gente pudesse, aonde for possível, realmente participar, como a vereadora Chiara está sugerindo. A intenção é essa, realmente, né, que todos participem, mas que desde já a gente tem alguns critérios, né, que nós tivemos um entendimento histórico de que as discussões no Executivo, elas só retornariam a ser feitas no Legislativo se houvesse mudanças no Legislativo. Esse entendimento, ele morreu há mais de 15 anos. Há uma insistência nele por parte de algumas pessoas, né? E aí eu vou invocar até o Ministério Público, né, o doutor Segala. O Ministério Público, ele tomou uma atitude em relação ao plano diretor que chega a ser até meio jocosa, né? Ele fez uma cartilha de plano diretor, né? O mínimo que deve ser feito. Então, todas as discussões trazidas ao Poder Legislativo devem ser discutidas no Poder Legislativo, ainda que em redundância. Se não for discutida no Poder Legislativo, ela pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade que é proposta pelo Procurador-Geral quando recebe uma representação. Então, eu vejo as pessoas com uma importância enorme aos promotores locais, e essa importância ela deve ser dada, mas cuidado. Nem sempre o entendimento do promotor é o entendimento do procurador-geral. Então, nós temos que dar uma visão muito grande do entendimento do procurador e o entendimento hoje, o entendimento do passado, e eu acho que dos últimos 3, 4 procuradores-gerais discuta na Câmara. Se chegar aqui um pedido de uma sociedade organizada, tudo, tem que fazer mesmo a reunião, tem que abrir a discussão, tem que ser feito. Daí vem a história do tempo, né?
Quem controla o tempo de um plano diretor? A população, a sociedade organizada. A gente trabalha com 6, 7 meses por experiência de outros planos diretores, mas pode acontecer de um segmento da sociedade estender. E o que nós, e nós aqui, eu vou incluir todos nós, legislativo e executivo, poderemos fazer? Nada, tem que abrir a discussão. Se a discussão vier, eles têm que ser orientados, nós podemos até dizer o seguinte, não concordamos com isso. É um direito de todos nós, mas ouvi-los, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, professor, e vou usar o senhor pela intimidade que nós temos. Né? Se eu tiver um entendimento, eu enquanto Poder Executivo, o professor Scheides tiver outro entendimento, até por uma questão de lisura, eu preciso colocar os dois entendimentos para a decisão. Não posso falar assim, não, vou desprezar o entendimento de uma pessoa altamente capacitada, ou de um bairro da sociedade. Então, essa discussão, ela pode sim se estender. Né? A gente tem lá uma média de tempo que a experiência nos traz, mas pode haver mudança. Né? Isso a gente ninguém vai ter controle. O controle sobre esse tempo seria um autoritarismo. Né? Seria evitar a participação popular. Doutor Segala? Eu vou usar esse aqui, vereador, obrigado. Bom dia a todos. Vou fazer uma pontuação cartesiana aqui, para, ao final, fazer um alerta. Num primeiro momento, o entendimento da prefeitura era de que a lei de uso e ocupação do solo poderia tramitar independente do plano diretor. Tanto é que enviou para cá o projeto de lei do uso e ocupação do solo. Neste momento, estamos vendo que houve uma revisão desse entendimento, o projeto está sendo retirado para que ele retorne à casa quando o plano diretor voltar aqui. O que eu queria alertar é o seguinte, não é aqui apenas que o projeto da lei de uso e ocupação do solo vai ter que tramitar junto com o plano diretor. É lá onde ele está sendo confeccionado. Não venham guardar na gaveta o projeto, porque nós temos cópia dele. Não venham guardar na gaveta o projeto, esperar o plano diretor e apresentar os dois juntos. A lei de uso e ocupação do solo tem que estar devidamente e para e passo acompanhando o plano diretor. Então, é preciso uma revisão conjunta dessas coisas, terminar o plano diretor, rever a lei de uso e ocupação do solo, que agora está sendo retirada, e, quando vierem para cá, que venham compatíveis para facilitar o nosso entendimento. É apenas esse alerta que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Doutor Maurício, só para complementar o que o doutor Segala falou, que é pertinente, é que a lei de uso e ocupação do solo, o projeto de lei que aqui está, né, sempre foi dito que ele está em consonância com o plano diretor de 2008. Ou seja, não há nenhum problema, nenhuma incompatibilidade em apresentar o projeto de lei, porque ele está em consonância com o plano diretor de 2008. Porém, agora, com a decisão, né, do Executivo em tramitar o plano diretor participativo, o novo, e a lei de uso e ocupação do solo, pontos da lei de uso e ocupação do solo, do projeto de lei, precisam, obviamente, ser ajustados e adequados a esse plano diretor, sem dúvida, senão ficaria incoerente. É isso, né? Só o vereador Maurício, só para complementar? Não, você falou da lei de uso e ocupação do solo, e eu gostaria até de registrar, nós estamos tratando a constitucionalidade ou não aqui da lei, enfim, esses pareceres, mas de enaltecer também reconhecer o trabalho da Secretaria de Planejamento em relação a essa lei, principalmente da funcionária servidora Ellen, que conduziu os trabalhos de maneira muito assim, efetiva, e eu digo com propriedade porque talvez o pastor Edson, nós participamos de quase todas as audiências dessa LUAS também. Nós estivemos presentes em quase todos os bairros, né, pastor?
foi bem no início do seu mandato. Então, nós acompanhamos o trabalho, e não é que a lei, essa LUOS, ela é totalmente inviável e ruim, não. É uma legislação, pelo menos aqui eu li, boa. Talvez eu faria 2 ou 3 emendas para complementar, mas é aquilo que o professor Segalo falou. Agora, de acordo com o novo plano diretor, de fato, tem que ter um enquadramento dentro daquilo que o plano diretor vai estabelecer. Até bom ter gente com experiência aqui, né, que ele vai enxergar, já passou por isso, certamente, em outros planos diretores. 95% das demandas apresentadas pela população em reunião não são objeto de plano diretor. Elas são objetos de plano de LUOS. Quando você faz essas reuniões, se você não atende o anseio da população, você frustra aquela participação. Então, caminhar junto é até a oportunidade de se filtrar. Isto é plano diretor, isto é LUOS, mas será atendido. Ou, se não for atendido, eu já vou ter a explicação do porquê que não vai ser atendido. Mas, na minha opinião, né, pela pouca experiência que eu tenho em plano diretor, é muito mais fácil fazer os dois juntos do que atendo ali na hora. Né? O que não for de plano diretor e for de LUOS, atendo em LUOS. E tem coisa que não vai ser nem de plano diretor e nem de LUOS. Eu quero uma lombada. É o problema da vida dela. Ela tem um filho pequeno, brinca de futebol na rua e ela quer que o carro passe em baixa velocidade. Fazer o quê? Temos que atendê-lo. Bom, considerando que a reunião foi convocada a pedido do relator do projeto de lei, que é o vereador Manuel Luzila, eu pergunto ao vereador Manuel Luzila se ele está plenamente satisfeito, e aos membros da comissão também, e se tem alguma coisa a perguntar para os integrantes do Executivo, e se o Rafael, se quiser apresentar mais alguma outra coisa interessante para nós, aí nós estamos à disposição, Rafael. Trazer mais uma boa notícia, Rafael. Não, eu só queria agradecer, presidente, primeiro aí por Vossa Excelência ter, né, atendido o pedido, feito essa reunião, né, agradecer o Poder Executivo que trouxe esse posicionamento e também veio aqui, né, de peito aberto para que a gente pudesse conversar e atender os anseios da população e, obviamente, o entendimento dos vereadores expresso no texto escrito pelo Dr. Nilo. Então, presidente, eu considero, da minha parte, quanto relator, estou satisfeito. Enfim, podemos encerrar a reunião, que para mim está ok. Obrigado, viu? Alguém do Executivo quer fazer alguma ponderação? Não? Então, nós damos por encerrada a reunião da Comissão de Justiça, convocada aqui a pedido do relator do projeto de lei de uso e ocupação de solo, o vereador Manuel Luzila. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras, e tenham todos um bom dia.